Um rizoma saudável. Isso é tudo o que separa uma colheita farta do fracasso total. O gengibre é uma das culturas mais rentáveis para o cultivo doméstico, não apenas pela química medicinal, mas pelo alto valor de mercado. Entretanto, o produtor iniciante enfrenta um problema recorrente. Por que a planta investe tudo nas folhas e esquece das raízes? Parece um erro biológico, mas na prática é um sinal de alerta sobre a gestão de recursos. O cultivador vê folhas verdes, hastes altas e vigor aparente, mas no subsolo o desastre acontece. Raízes atrofiadas, finas como fios, sem valor comercial ou nutricional. A planta gastou toda a energia na superfície e faliu no subterrâneo. Existem 10 falhas críticas nesse processo biológico. Vamos corrigir cada uma delas para garantir uma produção contínua. E no final, um ajuste técnico para maximizar o calibre dos tubérculos e estender a vida útil da planta. O primeiro erro é a qualidade da matéria-prima. O gengibre não funciona por sementes como a maioria das hortaliças. Ele opera por clonagem vegetativa através de rizomas. Essas estruturas não são apenas raízes, são baterias biológicas carregadas de amido e informações genéticas. Pequenos olhos, ou gemas laterais, são os pontos de ignição. É dali que a nova vida explode. Por fora, um pedaço de gengibre seco comprado no mercado, mas por dentro, um tecido celular morto ou exausto. Se o rizoma inicial estiver desidratado, velho ou sem gemas ativas, a planta entra em modo de emergência. Ela usa as últimas reservas energéticas para lançar folhas desesperadas em busca de luz. O caule sobe rápido, mas não há força para expandir a base. O resultado é uma planta oca, sustentada apenas pelo resíduo de energia da raiz velha. O sistema colapsa antes de gerar uma nova rede de tubérculos. A melhor estratégia é iniciar com rizomas orgânicos frescos, com múltiplas gemas visíveis. De perto, percebe-se a diferença. Um rizoma viável tem a pele lisa, brilhante e esticada pela hidratação interna. As gemas são protuberâncias claras, prontas para romper a casca. Evite peças enrugadas, com sinais de mofo ou tratadas com inibidores de crescimento químicos. Esses agentes industriais bloqueiam a divisão celular. A raiz fica inerte no solo até apodrecer. A preparação exige um protocolo rígido. Mergulhe o rizoma em água por algumas horas. O tecido absorve o líquido, reativando enzimas adormecidas. As células incham. O sinal biológico para o crescimento é disparado. Em seguida, entra a cirurgia. Corte a raiz em seções menores. Aqui existe um detalhe técnico crucial. Cada fragmento deve conter pelo menos uma ou duas gemas funcionais. Não plante imediatamente. O corte exposto é uma porta de entrada para bactérias e fungos do solo. Deixe a seção secar ao ar livre por um dia inteiro. A planta cria um calo, uma cicatriz fibrosa que veda o tecido interno contra patógenos. Só então, o material vai para a terra. Plantar pedaços inteiros e grandes é desperdício de recurso energético. Plantar pedaços minúsculos sem gemas é perda de tempo. O segredo é o equilíbrio na divisão. O material de plantio é a fundação de toda a estrutura vegetal. Raízes frescas geram brotos vigorosos e iniciam a colonização do solo com rapidez. Em modo acelerado, vê-se. As gemas entumecem e rompem a superfície da terra em poucas semanas. Hastes verdes desenrolam-se em busca do sol. No escuro do solo, raízes brancas e grossas começam a ancorar a planta, desde que haja calor e umidade constantes. Essa simples triagem técnica define o sucesso da operação. Em vez de uma colheita decepcionante, obtém-se baldes cheios de raízes densas
e pesadas. A colheita robusta começa muito antes da terra cobrir a raiz. Folhagem densa não paga as contas. Para um observador leigo, muitas folhas verdes sinalizam saúde. Na botânica produtiva, isso pode ser um alerta de fracasso subterrâneo. O gengibre opera sob uma lógica geométrica específica. Ele não cresce verticalmente em busca de profundidade, como uma cenoura. Ele coloniza o território. O rizoma é um caule horizontal modificado que avança lateralmente, estocando energia e água. Se o vaso for estreito ou raso demais, a planta atinge uma barreira física imediata. O que acontece quando a expansão é bloqueada? O organismo entra em modo de pânico biológico. Sem espaço para depositar amido no subsolo, a planta redireciona todos os recursos disponíveis para a produção de folhas. Ela tenta crescer para cima porque o caminho lateral foi cortado. O resultado é uma planta visualmente alta, mas que entrega uma colheita de raízes magras e fibrosas. A solução exige engenharia de recipientes. Busque largura, não apenas altura. Um vaso produtivo deve ter uma estrutura robusta, com profundidade mínima de 30 a 45 centímetros. A largura deve ser a maior possível. A profundidade tem uma função térmica crítica: isolamento. Uma camada espessa de solo protege os rizomas em desenvolvimento contra as oscilações brutais de temperatura externa. O calor excessivo ou o frio repentino paralisam o metabolismo da planta. Além disso, a drenagem é vital. O recipiente deve possuir múltiplos orifícios de saída para evitar o acúmulo hídrico. O volume de solo define a capacidade respiratória do sistema. Em um vaso apertado, a quantidade total de substrato é limitada. Isso cria uma competição feroz por oxigênio e nutrientes. O gengibre precisa de uma mistura solta e aerada. Pense em uma estrutura fofa, jamais compacta. A adição de perlita ou fragmentos de casca de pinos mantém os macroporos do solo abertos. De perto, percebe-se a mecânica. As raízes capilares acessam bolsas de oxigênio entre os grãos de terra. Solo denso e compactado atua como um torno mecânico ao redor do rizoma. A planta não tem força física para empurrar a terra dura, resultando em peças deformadas e finas, em vez de tubérculos robustos e comerciais. A logística de posicionamento também altera a produtividade. Jamais plante o fragmento inicial colado à parede do vaso. Isso elimina metade do potencial de crescimento imediato. Ao atingir a borda rígida cedo demais, os rizomas se curvam e se sobrepõem, criando um emaranhado improdutivo. Ofereça uma pista de decolagem interna. Centralize o plantio para permitir que as ramificações laterais, os chamados dedos, se estendam livremente. Aqui existe um detalhe técnico que maximiza o rendimento. Planeje o crescimento em camadas verticais. Uma estratégia eficiente é iniciar o cultivo com o vaso preenchido apenas até a metade. Conforme a planta projeta hastes para cima, adiciona-se terra fresca gradualmente. Isso cria novos espaços acima dos rizomas originais, estimulando a formação de um segundo andar de raízes. Além disso, essa cobertura constante impede que o sol atinja os tubérculos, o que endureceria a casca e tornaria o produto fibroso. Se o cultivo for em solo aberto, a física permanece a mesma. Canteiros largos, com solo revolvido a pelo menos 30 centímetros de profundidade, permitem espaçamentos de 15 a 20 centímetros entre as mudas. Canteiros elevados são superiores por uma razão hidrológica. Eles drenam a água por gravidade e aquecem mais rápido pela manhã, favorecendo o metabolismo subterrâneo em vez da folhagem excessiva. A escolha do material do recipiente
influencia a termodinâmica. Vasos de tecido permitem trocas gasosas diretas pelas laterais, impedindo o sufocamento das raízes. A cerâmica pesada estabiliza a temperatura interna, funcionando como um amortecedor térmico que o gengibre aprecia. O plástico é funcional, desde que a drenagem seja agressiva para evitar a podridão. Por fora, uma planta que parece estagnada, mas por dentro, uma fábrica química acumulando biomassa em ritmo acelerado. O tamanho do recipiente é o fator não negociável. Se suas colheitas anteriores foram medíocres, apesar da folhagem bonita, a correção é espacial. Aumente a largura, garanta a profundidade e utilize um substrato poroso. Ao dar espaço, você autoriza a planta a cumprir sua função. O resultado será visível na balança. Raízes grossas, pesadas e carregadas de sabor intenso. Solo solto e permeável. Essa é a base da engenharia radicular. Comece com uma terra que respira e a diferença será visível no momento da extração. Mas a estrutura do solo é apenas o suporte físico. O terceiro motivo pelo qual muitos produtores acabam com raízes atrofiadas é puramente cronológico: a colheita prematura. Por que o gengibre falha nas mãos de iniciantes? A resposta está no relógio biológico. Gengibre exige tempo. Ao contrário de culturas de ciclo rápido, como alface ou rabanetes, que completam a vida em semanas, este rizoma opera em uma escala lenta de acumulação de recursos. Ele necessita de uma temporada longa para atingir a maturidade estrutural. Se a escavação ocorre cedo demais, o processo é interrompido. A planta não teve tempo suficiente para estocar nutrientes e expandir a massa subterrânea. O resultado é decepcionante. Pedaços finos, aquosos, sem densidade e com sabor diluído. Para atingir o pico de desenvolvimento, o gengibre precisa de 8 a 10 meses de solo. Nos primeiros meses, a atividade é externa. A energia da planta é canalizada para a construção de infraestrutura aérea, hastes fortes e folhas largas. É uma fase de captação. Somente na metade da temporada, o foco muda. A planta começa a bombear recursos para o subsolo, inchando os rizomas. Muitos observam a folhagem verde e exuberante e assumem que é hora de colher. É um erro visual comum. O crescimento acima do solo é apenas metade da operação. O sinal técnico real é a degradação das folhas. À medida que o ciclo se encerra, o metabolismo da planta desacelera. As folhas ficam amarelas e as pontas secam. Isso não é morte, é logística. A planta está redirecionando a energia química da folhagem de volta para o sistema radicular. É uma transferência final de reservas. Este é o momento exato da colheita. O rizoma está maduro, a fibra está densa e a concentração de óleos essenciais está no máximo. Existe uma exceção gastronômica. Se o objetivo é gengibre jovem e suave para consumo imediato, a extração pode ocorrer após 4 ou 5 meses. Mas, para raízes robustas, a paciência é um requisito econômico. O gengibre maduro não apenas possui um perfil de sabor complexo, mas também desenvolve uma casca endurecida, que permite o armazenamento por longos períodos. Por fora, uma raiz comum, mas por dentro, uma reserva calórica durável. A colheita antecipada também confunde o ciclo de crescimento. Cada vez que o solo é revolvido ou partes do sistema radicular são removidas antes da hora, a planta sofre um choque sistêmico. A estrutura subterrânea precisa de tempo para curar e estabilizar a epiderme da raiz. Escavar cedo enfraquece o que resta no solo e pode inviabilizar o uso desses rizomas para plantios futuros. Outro erro frequente é o corte prematuro da folhagem.
Essas folhas funcionam como painéis solares biológicos. Elas coletam energia luminosa e a convertem em amido, que é armazenado nas raízes. Se você remove as folhas antes que elas amarelem naturalmente, você corta a linha de suprimento. O desenvolvimento da raiz é interrompido por falta de combustível. No momento da extração, a mecânica deve ser precisa. Use um garfo de mão ou os próprios dedos para soltar o solo. A terra deve ceder suavemente. Levante o aglomerado com cuidado para evitar fraturas na estrutura da raiz. De perto, percebe-se a diferença imediatamente. A pele estará espessa e aromática. Ao quebrar um pedaço, o interior apresenta uma firmeza sólida e suculenta, característica exclusiva da maturação completa. A produtividade pode ser contínua. Se o desejo é um fornecimento constante, colha apenas uma parte e deixe fragmentos do rizoma no solo. Enquanto as condições permanecerem quentes e úmidas, essas seções remanescentes reiniciarão o processo de brotação. Portanto, se o seu gengibre produziu muita folha, mas pouca raiz, o diagnóstico provável é a impaciência. Dê tempo ao mecanismo. Deixe as folhas amarelarem e colha apenas quando a planta sinalizar o fim do transporte de nutrientes. Esperar essas semanas extras define a diferença entre um punhado de fibras e uma colheita de alto rendimento. O quarto motivo pelo qual o seu gengibre desenvolve excesso de folhagem em muitas regiões será detalhado a seguir. Fótons são combustível, mas o excesso de radiação paralisa a fábrica subterrânea. A quarta razão para o seu gengibre produzir uma folhagem densa, mas raízes atrofiadas, é a gestão incorreta da luz. O gengibre exige luminosidade intensa, porém, ele rejeita o sol direto, agressivo e contínuo. Por que uma planta tropical rejeita o sol pleno? A resposta está na eficiência energética. Sob radiação direta e calor extremo, o gengibre entra em modo de sobrevivência. O mecanismo biológico muda de foco. A prioridade deixa de ser o acúmulo de reservas no rizoma. A planta investe recursos vitais na criação de folhagem extra apenas para gerar sombra sobre si mesma. A perda de umidade pelas folhas dispara. O crescimento no subsolo estanca. O resultado é uma colheita inexpressiva, composta apenas por fibras secas e raízes finas. O objetivo é obter luz brilhante e indireta, ou um sol suave e filtrado. Ao ar livre, a localização estratégica é vital. Um ponto que receba a insolação da manhã, mas garanta sombra absoluta durante a tarde. A luz fragmentada sob a copa de árvores é excelente. Isso simula o habitat nativo da espécie. Em ambientes internos, a tática muda. Posicione o vaso próximo a uma janela iluminada, mas utilize uma cortina fina. O tecido atua como um filtro técnico, permitindo luminosidade intensa, sem a queima térmica dos tecidos vegetais. Esse equilíbrio permite que as folhas gerem energia suficiente para alimentar as raízes, mantendo o estresse fisiológico próximo de zero. Mas o extremo oposto também é fatal. Sombra profunda é um problema de outra natureza. Com pouca luz, o gengibre estica, torna-se esguio e frágil. Por fora, hastes longas e folhas finas. Mas por dentro, um sistema metabólico desesperado por fótons. As folhas aumentam de superfície e diminuem de espessura na tentativa de capturar qualquer luminosidade residual. As partes subterrâneas travam. Se observar nós internos longos no caule, folhagem pálida e expansão lenta da touceira, a planta
está emitindo um alerta. Ela precisa de brilho. Pense na luz para o gengibre como qualidade, não como força bruta. Luminosidade longa e gentil supera rajadas curtas e intensas. Em verões quentes, as folhas queimam sob o sol aberto da tarde. Tecido queimado reduz a fotossíntese. Menos fotossíntese significa menos carboidratos descendo pelo caule para formar novo gengibre. Uma cobertura leve de solo e sombra vespertina mantém a temperatura estável. Ambas as condições favorecem a construção da raiz. Para quem cultiva em contêineres, existem ferramentas extras. A rotação do vaso a cada 2 semanas garante fotossíntese uniforme em todos os flancos. Paredes claras ou cercas brancas funcionam como refletores passivos, rebatendo a luminosidade em direção à planta sem elevar a temperatura ambiente. É física aplicada à agronomia. Se uma varanda ou árvore fornece sombra manchada, posicione o vaso onde a luz ambiente seja consistente durante a maior parte do dia. Para jardineiros internos em salas escuras, a tecnologia resolve. Uma luz suplementar modesta ajuda. Um painel de LED de espectro total, posicionado a uma distância segura, estende as horas de atividade fotossintética sem superaquecer a folhagem. Não são necessárias condições intensas de estufa de alta performance. O objetivo é apenas uma luminosidade estável que mantenha a planta relaxada e produtiva. Observe os sinais visuais. Folhas firmes, eretas e com um verde médio indicam o equilíbrio correto. Bordas que se enrolam, ficam crocantes ou com aparência desbotada sugerem excesso de calor e sol direto. Folhas muito grandes, verde escuras e com hastes longas indicam que a planta está caçando claridade. Ajuste a posição gradualmente. Dê à planta 1 ou 2 semanas para responder antes de realizar novas alterações. O sistema biológico precisa de tempo para recalibrar. As estações mudam a geometria da luz. Conforme o ângulo do sol varia, um local perfeito na primavera pode se tornar hostil no meio do verão. Mova o container alguns metros para recapturar a janela de luz suave. No solo, cria-se luz filtrada com um painel de treliça simples. Ou planta-se o gengibre no lado leste de uma cultura mais alta, que projete uma sombra protetora após o meio-dia. A regra é simples e inflexível. Forneça ao gengibre luz brilhante e indireta na maior parte do dia. Proteja-o do sol forte da tarde e evite a sombra profunda. Quando a luz está correta, as folhas alimentam a planta sem estresse. A energia não é desperdiçada em reparos. Ela é armazenada exatamente onde interessa, em um rizoma de gengibre espesso e saboroso. A quinta razão para o excesso de folhas muitas vezes se conecta diretamente à nutrição do solo em diferentes regiões. 80% da energia da planta pode ser desperdiçada por um erro de cálculo hídrico. Por que o gengibre produz folhagem exuberante, mas rizomas atrofiados? A resposta está na hidrodinâmica do solo e na reação biológica ao estresse. O gengibre exige umidade constante, mas abomina a saturação. Quando o solo permanece encharcado, ocorre uma falha metabólica crítica. A planta entra em modo de emergência. Em vez de acumular amido no rizoma para crescimento subterrâneo, ela desvia recursos vitais para a produção aérea. É uma tática de sobrevivência. A planta tenta fugir do solo asfixiante, buscando altura e luz. Por fora, uma planta verde e alta. Mas por dentro, o sistema radicular está paralisado, incapaz de expandir a biomassa útil. A falta de água é igualmente destrutiva.
Períodos de seca severa interrompem a divisão celular no subsolo. As pontas das raízes, responsáveis pela absorção, escurecem e morrem. Novos brotos são abortados pela planta antes mesmo de emergir, pois não há recursos para sustentá-los. O objetivo do produtor é manter um equilíbrio hidrostático preciso. O solo deve estar drenado, nunca pantanoso. A regra técnica é simples: deve-se irrigar apenas quando a camada superior do solo estiver seca, ao toque. Se ao inserir o dedo na terra ainda houver umidade residual ou temperatura fria, espere 24 horas e verifique novamente. Esse ciclo de secagem e umedecimento força o oxigênio a entrar nos macroporos do solo. Sem oxigênio circulando na zona das raízes, não há formação de tecido denso e picante. A drenagem não é opcional, é um imperativo logístico para o cultivo de rizomas. O recipiente deve funcionar como um sistema hidráulico eficiente, com múltiplos orifícios de escape. Jamais permita que o vaso repouse em água estagnada. A física é implacável. A água parada no prato cria uma barreira capilar que impede a oxigenação ascendente. Se o uso de pratos for necessário, o esvaziamento deve ser imediato após a rega. Utilize espaçadores ou pés de cerâmica sob o vaso. A gravidade deve atuar livremente, puxando o excesso líquido para longe da zona radicular. No plantio direto no solo, evite depressões topográficas onde a chuva forma poças persistentes. Mas a drenagem começa antes da primeira gota de água. A textura do substrato dita o comportamento dos fluidos. Uma mistura aerada, contendo terra de qualidade combinada com perlita ou fragmentos de casca de pinheiro, cria canais de drenagem internos. É uma arquitetura porosa. A água flui, umedece as partículas, mas não preenche os espaços de ar. Já solos compactos, ricos em sedimentos finos, funcionam como argamassa. Eles retêm o líquido com força excessiva, sufocando os caules subterrâneos. Se o solo compacta facilmente, a correção estrutural deve ser feita antes do plantio. Tentar remediar a densidade de um vaso já cheio é ineficiente e danoso às raízes estabelecidas. A técnica de irrigação exige volume, não frequência. Opte por uma saturação profunda e espaçada, em vez de pequenas doses diárias. Uma rega pesada empurra a umidade para o fundo do recipiente, incentivando as raízes a crescerem verticalmente, em busca de reservas. Regas superficiais frequentes são um erro tático. Elas mantêm o topo úmido e o fundo seco e estéril, criando o ambiente perfeito para fungos patogênicos e apodrecimento do colo da planta. A cobertura morta atua como um regulador térmico e hídrico. Uma camada fina de folhas trituradas ou cascas de cacau sobre a superfície reduz a taxa de evaporação e estabiliza a temperatura do solo. No entanto, há um detalhe crucial: mantenha a cobertura afastada dos caules. O contato direto da matéria orgânica úmida com a planta acelera a decomposição do tecido vegetal e convida bactérias. A planta emite sinais visuais claros sobre o estado do subsolo. Folhas finas que se recuperam rapidamente após a água indicam o estresse hídrico. O intervalo de seca está muito longo. Por outro lado, o amarelecimento progressivo, vindo da base para o topo, sinaliza afogamento. Ao examinar os detalhes, nota-se que o caule fica mole ao toque. Do vaso exala um cheiro acre de mofo e fermentação. Nesse cenário, aumente a ventilação imediatamente, revolva a superfície com cuidado e aumente drasticamente o tempo de secagem antes do próximo ciclo. O ambiente dita o consumo de recursos. Em climas quentes e luminosos, o metabolismo da planta acelera e a demanda hídrica aumenta. No frio ou sob luz fraca, a planta entra em dormência relativa e consome menos. Em ambientes internos, o ar-condicionado altera a pressão de vapor, secando o solo mais rápido que o sol.
ignore o calendário fixo. A rega deve ser baseada na inspeção física do solo. Amanhã é um momento estratégico para a irrigação. A planta inicia o ciclo fotossintético hidratada e a folhagem tem tempo de secar antes da queda de temperatura noturna. Vasos auto-irrigáveis são ferramentas de risco. Se o reservatório estiver sempre cheio, a zona de absorção sufoca. O sistema radicular precisa respirar. Em zonas de alta umidade relativa, prefira vasos convencionais com drenagem livre. O equilíbrio gera densidade. Com umidade controlada, drenagem agressiva e oxigenação constante, a planta para de investir em folhas inúteis e canaliza toda a energia para a construção de um rizoma sólido e comercializável. Biomassa acima do solo é desperdício de energia se o cofre subterrâneo estiver vazio. O sexto fator crítico que gera folhagem excessiva e colheita nula é a física do solo e a química nutricional. Por que o gengibre investe tudo em folhas e esquece o tubérculo? A resposta reside na resistência mecânica do substrato. O rizoma do gengibre não funciona como uma broca de perfuração. Ele é um tanque de armazenamento. Em solos argilosos e compactos, a pressão física esmaga os caules subterrâneos. A planta detecta a resistência e aborta a expansão das raízes. Toda a energia é desviada para cima. O resultado é um campo verde, mas improdutivo. A solução começa na engenharia do substrato. É necessário um meio poroso, leve e com drenagem agressiva. Misturas densas sufocam o sistema. Para o produtor, a adição de perlita ou casca de pinus fina não é opcional, é estrutural. Esses materiais funcionam como pilares microscópicos, mantendo bolsas de ar abertas dentro do vaso. O oxigênio é o combustível oculto. Sem oxigênio na zona radicular, a planta ativa um protocolo de sobrevivência, manter as folhas vivas em vez de investir em rizomas espessos. No nível macro, o rizoma simplesmente para de crescer. A química invisível também dita as regras. O potencial hidrogeniônico, ou pH, deve permanecer estritamente entre 6,0 e 7,0. Esta é a janela de disponibilidade química. Nesta faixa, o fósforo e o potássio, os arquitetos do crescimento radicular e do vigor estrutural, estão solúveis e prontos para absorção. Se o pH cair ou subir drasticamente, ocorre o bloqueio de nutrientes. A planta pode até permanecer verde por semanas, mas no subsolo, o processo de acumulação de massa está paralisado. O nitrogênio representa a maior armadilha logística. A aplicação excessiva desse elemento gera um crescimento vegetativo explosivo. Hastes longas, folhas largas, aparência saudável. Mas isso é uma ilusão óptica. O excesso de nitrogênio atrasa a formação do rizoma e produz tecidos moles que colapsam sob o calor. O objetivo é um crescimento constante, com folhagem moderada. Não se busca estética, busca-se densidade. Na agronomia prática, utiliza-se fertilizantes com baixo teor de nitrogênio e cargas elevadas de fósforo e potássio. Fórmulas como 5-10-10 são o padrão industrial. A alimentação deve ser escassa. Uma aplicação leve mensal durante a fase ativa é suficiente para sustentar a máquina biológica. Opções orgânicas funcionam, mas exigem cautela técnica. Composto maturado fornece uma linha base de nutrientes e melhora a estrutura física do solo. No entanto, o esterco fresco é proibido. Ele provoca picos de salinidade e injeções descontroladas de nitrogênio.
Isso queima os tecidos tenros das raízes e força a produção de folhas inúteis. Já o mofo de folhas, ou casca compostada, atua como regulador hidráulico, permitindo que a água transite pelo mix, sem estagnar. Existem ajudantes silenciosos neste processo: magnésio, ferro e manganês. Eles sustentam a eficiência fotossintética sem forçar o crescimento vertical. O diagnóstico visual é rápido. Ao examinar os detalhes, folhas novas pálidas com veias verdes indicam deficiência de ferro. Se o amarelamento ocorre entre as veias das folhas velhas, o culpado provável é o magnésio. Uma alimentação completa e suave resolve essas falhas metabólicas melhor do que doses massivas de correção. Recipientes fechados acumulam resíduos tóxicos. Com o tempo, os fertilizantes deixam depósitos de sais na superfície. Por fora, uma crosta branca e cristalina na borda do vaso, mas por dentro, um ambiente salino que desidrata as raízes por osmose reversa. A solução é a lavagem técnica. Uma rega profunda e abundante, permitindo que o líquido drene totalmente, remove o excesso de sais e reseta a zona radicular. Isso previne a queima das pontas das folhas e o declínio lento da cultura. Monitore os sinais vitais da planta. Folhas muito escuras e macias indicam superdosagem de nitrogênio. Folhas pequenas e crescimento estagnado sinalizam fome ou pH desregulado. O ajuste deve ser gradual. Corrija um parâmetro por vez. Aguarde de 7 a 14 dias pela resposta biológica. O solo e os nutrientes funcionam como o volante de direção do cultivo. Um mix respirável e uma nutrição balanceada direcionam o fluxo de energia para baixo. Para o rizoma, ajuste a estrutura. Mantenha a nutrição moderada. Assim, a planta não terá outra escolha, a não ser construir uma colheita pesada e densa. Um rizoma denso não é fruto da sorte. É o resultado de um cálculo biológico preciso. Você fornece à planta todos os motivos para construir uma colheita pesada e rica em sabor. Mas existe um obstáculo invisível. O sétimo motivo pelo qual o gengibre produz folhagem abundante, mas raízes medíocres, reside no clima incorreto ao redor da planta. Por que a planta tem folhas verdes, mas raízes finas? A resposta está na origem genética. O gengibre é uma cultura tropical em sua essência. O código biológico dessa espécie exige calor constante e umidade confortável por meses a fio. Não há margem para erro. Quando as temperaturas oscilam para o frio ou o ar permanece excessivamente seco, a planta ativa um protocolo de defesa. O objetivo muda de crescimento para sobrevivência. Ela protege a si mesma mantendo a folhagem existente, mas corta o fornecimento de recursos para o crescimento subterrâneo. O resultado é uma colheita insignificante. A faixa de temperatura ideal é uma exigência técnica estrita. Durante o dia, o ambiente deve manter-se entre 21 e 29 graus Celsius. As noites podem ser ligeiramente mais frescas, mas existe um limite crítico. Tente manter os termômetros acima de 16 graus. Quedas prolongadas abaixo dessa marca não apenas incomodam a planta, elas desaceleram a fotossíntese. A produção de amido é reduzida drasticamente. A formação da raiz sofre atrasos imediatos. Uma noite fria isolada não arruinará a safra, mas períodos frios repetidos acumulam-se como um déficit financeiro, custando tamanho e peso no momento da extração. A geada é uma sentença de morte. Se a previsão indicar congelamento, a logística deve ser imediata. Mova os recipientes para cobertura ou traga-os para ambientes internos.
A preservação da integridade celular é prioritária. A umidade atua como um lubrificante fisiológico. Ela ajuda a copa das folhas a executar seu trabalho com eficiência máxima. O gengibre responde bem à umidade moderada ou alta, o que mantém as folhas flexíveis e fotossintetizando sem perda excessiva de água. Por fora, o ar parece inofensivo, mas por dentro da folha ocorre uma drenagem violenta. Em ar muito seco, as folhas transpiram rapidamente. A planta é forçada a beber mais água do solo apenas para se manter turgida. A energia desloca-se para a sobrevivência imediata. Esse estresse fisiológico aparece meses depois, materializado em uma colheita magra e fibrosa. Em ambientes internos, a engenharia do clima é necessária. Você pode elevar a umidade local com uma bandeja rasa de pedras sob o vaso. O recipiente deve assentar sobre as pedras, acima da linha d'água, nunca submerso. O agrupamento de plantas também cria uma tática eficaz. Forma-se um pequeno bolsão de ar úmido, um microclima cooperativo. Mas aqui existe um detalhe. Calor sem fluxo de ar convida problemas. É necessário equilibrar a umidade com o movimento suave do ar. Cantos estagnados e úmidos encorajam o surgimento de fungos nos caules e na superfície do solo. Uma leve circulação mantém as superfícies das folhas secas após os cuidados de rotina e ajuda as plantas a permanecerem em sua zona de conforto térmico. Ao ar livre, um local levemente protegido que ainda captura uma brisa suave é o ideal. Dentro de casa, um pequeno ventilador em configuração baixa, posicionado do outro lado da sala, mantém o ar fresco sem resfriar a planta por convecção direta. A termodinâmica do solo também importa. A raiz do gengibre responde diretamente à temperatura da rizosfera. Vasos e recipientes podem esfriar muito mais rápido do que o ar circundante. Vasos finos e escuros em um pátio frio dissipam o calor da zona da raiz para o ambiente. Se as noites forem frias, considere a física dos materiais. Use um vaso com paredes mais grossas ou um recipiente de cor clara que reflita o calor. Jamais coloque o vaso sobre concreto nu. O concreto atua como um dreno térmico. Coloque o recipiente sobre uma superfície isolante, como madeira, uma cobertura leve morta, ou mulch, sobre o solo também uniformiza a temperatura e desacelera a evaporação. É uma barreira física necessária. O tempo sazonal é outra alavanca de controle. Em climas mais frios, inicie o gengibre em ambientes internos, quando as temperaturas domésticas estiverem estáveis. Apenas mova-o para fora, quando as noites forem confiavelmente quentes. Em climas quentes, a estratégia se inverte. Proteja a planta do sol escaldante do final da tarde. Isso pode superaquecer a copa, enquanto o solo permanece quente. Essa combinação mantém a energia fluindo para a raiz do gengibre sem estressar as folhas. Observe os sinais visuais. Bordas das folhas enroladas, uma cor oliva opaca e novos brotos estagnados frequentemente apontam para condições frias ou muito secas. O amarelamento a partir da base com tecidos moles pode indicar ar quente, mas estagnado, e umidade que persiste por tempo excessivo. Ajuste um fator de cada vez para identificar a variável crítica. Um local ligeiramente mais quente, um toque a mais de umidade ou um pouco de fluxo de ar extra podem transformar um amontoado de estresse em um construtor constante de biomassa. Mantenha o clima gentil e estável. Dias quentes, noites amenas, umidade confortável e fluxo de ar leve criam o ambiente calmo que o gengibre precisa para estocar energia abaixo da superfície. Quando essas peças estão no lugar, o resultado é inevitável: um sistema radicular maciço e produtivo. O pagamento real
acontece na balança. O oitavo motivo pelo qual o gengibre produz uma massa verde impressionante, mas raízes medíocres, é puramente logístico. Superpopulação do dossel. Uma copa excessivamente densa cria uma armadilha de umidade. Ela gera sombra sobre si mesma e canaliza toda a energia vital para a manutenção das folhas, ignorando completamente a construção do rizoma. Cortar para crescer? Parece contraditório, mas na fisiologia vegetal é uma troca necessária. O corte seletivo funciona como um redirecionamento de fluxo. No entanto, a precisão é obrigatória para manter os painéis solares da planta operantes. Pense na poda, não como uma reforma estética, mas como um ajuste fino de motor. O foco deve estar nas folhas externas, aquelas mais velhas que apresentam amarelecimento, rasgos ou danos por atrito com as vizinhas. A regra de ouro é numérica. O objetivo é remover no máximo 20 a 30% da folhagem total em uma única operação. Ao respeitar esse limite, a fotossíntese permanece robusta, enquanto a penetração de luz e a circulação de ar melhoram drasticamente através da touceira. Após uma limpeza leve, as folhas remanescentes operam com eficiência máxima. Isso suporta diretamente o armazenamento subterrâneo de amido. O tempo é um fator crítico. Por fora, uma planta vigorosa, mas por dentro, um sistema biológico sensível a choques. Aguarde até que a planta esteja em crescimento ativo e bem estabelecida, geralmente alguns meses após o plantio inicial. Podar logo após a brotação é um erro estratégico. Nesse estágio, as reservas de energia são mínimas. Deve-se evitar cortes pesados durante ondas de calor ou imediatamente após o transplante. A planta exige uma semana de estabilidade climática, com umidade adequada e luz suave, para cicatrizar os tecidos após qualquer intervenção. A higiene deve ser cirúrgica. Utilize tesouras ou podadores afiados e limpos. Limpe as lâminas com um pouco de álcool antes de iniciar e sempre que mudar de planta, para evitar a transmissão de patógenos. Faça cortes lisos, rentes ao caule, sem esmagar os tecidos adjacentes. Remova prioritariamente as folhas que pendem e tocam o solo. Elas retêm umidade contra a coroa e funcionam como pontes para a podridão e fungos. Também é necessário afinar as folhas centrais aglomeradas que impedem o fluxo de ar no meio da planta. Deixe a própria planta guiar a decisão. Se as hastes estão altas, flácidas e sombreando umas às outras, uma pequena redução ajuda a recuperar a estrutura. Se as folhas estão eretas, moderadamente espaçadas e com um verde médio saudável, a poda é dispensável. Lembre-se da mecânica básica. Cada folha preservada é uma fábrica química enviando amido para baixo, direto para a raiz de gengibre. O objetivo é o equilíbrio metabólico, não a folhagem mínima. Melhore as condições ambientais em paralelo ao corte. Aumente o fluxo de ar suave para que as superfícies sequem rapidamente após a rega. Ajuste a luz para que a planta receba claridade intensa e indireta, fugindo do sol agressivo da tarde ou da sombra profunda. Na agronomia prática, a nutrição dita o formato. O excesso de nitrogênio força a produção contínua de folhas macias e exuberantes. Um fertilizante com menos nitrogênio e maior concentração de fósforo e potássio acalma o crescimento do topo e favorece o armazenamento no subsolo. Considere a geometria do espaço. Em contêineres com múltiplos fragmentos, um vaso superlotado imita uma selva em miniatura. Se a poda se torna uma necessidade constante, apenas para evitar que as folhas sufoquem umas às outras, o diagnóstico é claro.
Você está tentando cultivar volume demais em pouco espaço. Dividir a touceira ou mover alguns rizomas para um segundo recipiente é uma correção logística mais eficaz do que a poda contínua. Observe os sinais de estresse pós-corte. Em poucos dias, as folhas devem se erguer e se posicionar mais livremente. Se notar murcha, queimadura solar ou estagnação no crescimento, a remoção foi excessiva ou as condições mudaram rápido demais. Nesse cenário, forneça sombra leve por 1 ou 2 dias. Mantenha a rega no cronograma normal e retome os cuidados estáveis. A poda seletiva é opcional, mas torna-se uma ferramenta poderosa quando o dossel sai de controle. Mantenha o processo leve, limpo e aliado a uma melhor ventilação, luz adequada e alimentação moderada. Quando o topo está balanceado, a planta cessa o desperdício de energia na manutenção foliar. O foco biológico muda para o que realmente importa. Rizomas de gengibre espessos, densos e saborosos. Um único dia de estresse biológico. Isso basta para paralisar a produção subterrânea. Por que o gengibre exibe folhagem densa, mas entrega rizomas atrofiados? A resposta está na alocação de recursos. A planta não investe em armazenamento, quando precisa lutar pela própria vida. O nono fator crítico é a pressão patogênica. Pragas e doenças funcionam como drenos de energia. Mesmo uma infestação leve força o vegetal a desviar glicose para reparar tecidos, em vez de expandir o volume da raiz. O segredo está na detecção precoce e no controle mecânico constante. O objetivo é manter o dossel fotossinteticamente ativo e a zona radicular estéril. O exame deve ser clínico. Comece virando as folhas e inspecionando os caules. De perto, percebe-se a atividade inimiga. Pulgões colonizam os brotos novos, extraindo a seiva e deixando para trás uma melada pegajosa que atrai fungos. Ácaros vermelhos tecem estruturas quase invisíveis, criando manchas minúsculas na folhagem em climas secos. Cochonilhas aparecem como pequenos flocos de algodão inseridos na base das folhas. Tripes raspam a epiderme vegetal, deixando estrias prateadas. Cada um desses organismos reduz a taxa de fotossíntese. Mas isso era apenas o começo. Doenças bacterianas operam de forma mais silenciosa. Manchas amareladas, que evoluem para necrose, ou caules moles na base, indicam podridão ativa. O ídio surge como um pó branco sobre as folhas, típico de locais onde o ar estagna e a umidade condensa. Manchas foliares aparecem como círculos marrons, que se expandem lentamente. Por fora, a planta parece apenas cansada, mas por dentro, ela esgotou suas reservas de defesa. O resultado é uma colheita medíocre. A estratégia correta é a prevenção logística. A folhagem deve permanecer seca. A irrigação foca no solo, nunca nas folhas. O fluxo de ar é vital. O vento precisa circular entre os caules para secar qualquer umidade residual. O espaçamento nos contêineres deve ser generoso. Um dossel denso demais cria um microclima favorável a patógenos. Uma camada leve de cobertura morta regula a umidade do solo, mas não deve tocar o caule principal. Se a invasão ocorrer, a resposta deve ser tática e imediata. Um jato forte de água remove pulgões e ácaros fisicamente. Para cochonilhas, usa-se um cotonete embebido em álcool para dissolver a carapaça protetora, sem encharcar o tecido vegetal. Para cobertura ampla, óleo de NEM ou sabão inseticida, aplicados ao entardecer, reduzem a população sem deixar resíduos tóxicos permanentes. Aqui existe um detalhe técnico: o ciclo reprodutivo.
A aplicação deve ser repetida a cada 5 ou 7 dias. Isso garante a eliminação das larvas recém-eclodidas que escaparam da primeira onda. Teste sempre em uma área pequena para evitar fitotoxicidade sob sol forte. No combate aos fungos, altere as condições ambientais. Aumente a ventilação e permita que o solo seque por mais tempo entre as regas. Folhas muito atacadas devem ser amputadas. Canela em pó, aplicada em feridas superficiais, atua como dessecante e fungicida natural. Se o oídio persistir, sprays à base de bicarbonato alteram o pH da superfície foliar, inibindo o crescimento do fungo. Se o declínio continuar, é necessário inspecionar o subsolo. Remova a planta do vaso com cuidado. O rizoma saudável é firme, pesado e aromático. Seções escuras indicam necrose. Com uma lâmina esterilizada, corte as partes moles. Aplique enxofre ou canela no corte e replante em um substrato novo e arejado. A biossegurança final exige quarentena. Muitas pragas chegam via novas aquisições. Isole plantas novas por 2 semanas a uma distância segura. Observe possíveis caronas indesejadas antes de integrá-las ao sistema principal. O objetivo é a estabilidade metabólica. Folhas saudáveis funcionam como painéis solares eficientes, enviando energia excedente para o armazenamento subterrâneo. Proteja a parte aérea e o peso do rizoma aumentará exponencialmente. Isso nos leva ao próximo ponto de falha. O 10º motivo pelo qual seu gengibre produz muita folha, mas não desenvolve massa suficiente no tubérculo. 8 a 10 meses de ciclo biológico. O gengibre não aceita pressa. O 10º motivo para o excesso de folhagem e a escassez de raízes úteis é puramente comportamental. Falta de paciência e inconsistência nos parâmetros. Esta cultura constrói impulso lentamente. A massa real se acumula apenas no estágio final da temporada. Por que o cultivador inexperiente falha? Porque altera as condições ambientais com frequência excessiva. A planta opera por economia de recursos. Cada vez que o vaso é movido ou o solo é perturbado, o sistema entra em choque. A energia destinada ao armazenamento de amido no tubérculo é desviada para adaptação e sobrevivência imediata. É um erro de cálculo metabólico. Pense em temporadas, não em semanas. O plantio até a maturação completa exige, em média, de 240 a 300 dias. A biologia divide o processo em 3 etapas rígidas. Primeira fase, meses 1 a 3. O foco é a superfície. Brotos emergem, folhas se abrem. A planta constrói sua usina de energia solar. Segunda fase, meses 4 a 6. Expansão subterrânea silenciosa. A rede de rizomas se alastra horizontalmente no escuro. Terceira fase, meses 7 a 10. O espessamento real. Aqui ocorre a pressurização celular. O volume aumenta drasticamente. Se o produtor escava para verificar o progresso, o ritmo é quebrado. Ao puxar a planta, rompem-se os pelos radiculares microscópicos responsáveis pela absorção. O desenvolvimento para até que o dano seja reparado. Estabeleça uma rotina blindada. Regue apenas quando a camada superior do solo, cerca de 2,5 cm, estiver seca ao toque. Nutrição deve ser leve, uma vez por mês, durante o crescimento ativo. Use fertilizantes balanceados ou com baixo teor de nitrogênio. Nitrogênio em excesso estimula folhas, mas ignora a raiz. Luz intensa, mas difusa. Temperatura quente,
umidade constante. Pequenos hábitos constantes superam grandes ajustes ocasionais. Evite o microgerenciamento. Mudar o tipo de fertilizante. Oscilar entre solo encharcado e esturricado. Ou trocar o vaso de lugar força a planta a lidar com o estresse, em vez de crescer. O rizoma de gengibre exige um ambiente estático. Se uma mudança for necessária, faça apenas uma alteração por vez. Dê à planta 1 ou 2 semanas para responder fisiologicamente. Resista ao impulso de transplantar no meio da temporada. Cada replantio reinicia a zona da raiz e custa tempo precioso de desenvolvimento. Se o solo precisar de ajuste, adicione uma mistura leve e aerada na superfície. Deixe as divisões maiores para o final do ciclo biológico. Por fora, uma copa de folhas verdes estáticas, mas por dentro, o motor que impulsiona o armazenamento subterrâneo. Uma folhagem densa não é falha, é combustível. Enquanto as folhas estiverem eretas, saudáveis e em um tom verde médio, a fotossíntese está bombeando açúcares para baixo. A massa sólida vem depois. A planta precisa bancar energia suficiente antes de espessar os rizomas. A agricultura de precisão exige dados, não palpites. Use um caderno ou nota digital. Registre a data de plantio, o surgimento do primeiro broto e os dias de nutrição. Se o plantio ocorreu em abril, a matemática é simples. A colheita realista será em outubro ou dezembro. Sem esses dados, o produtor cava em agosto e encontra apenas fibras finas, desperdiçando meses de trabalho. Proteja a consistência contra surpresas externas. Ondas de calor exigem sombreamento imediato à tarde para manter a umidade estável. Frentes frias exigem isolamento térmico ou recolhimento dos contêineres à noite. Esses amortecedores suaves mantêm a planta nos trilhos, sem choques térmicos dramáticos. Finalmente, observe os sinais visuais da senescência. A folha empalidece. O amarelo toma conta da estrutura. O crescimento vertical cessa. Este é o sinal químico de que a transferência de nutrientes para o rizoma está concluída. Se a curiosidade for grande, colha apenas uma seção lateral. Deixe o corpo principal no solo para continuar o espessamento. Dessa forma, obtém-se uma amostra sem sacrificar a produção principal. Consistência gera densidade. Mantenha as condições estáveis e evite perturbações desnecessárias. O resultado da disciplina é um rizoma aromático, pesado e comercialmente viável. 800 gramas de biomassa por vaso. Esse volume não é acidente. É o resultado de uma técnica precisa de manipulação espacial. O gengibre não cresce verticalmente para o fundo. Ele avança lateralmente. Para o produtor que busca maximizar o rendimento, a estratégia correta é a amontoa progressiva. Trata-se de adicionar periodicamente uma camada fina de substrato solto na base da planta. O rizoma, em sua busca por território, expande-se horizontalmente. Ao acrescentar de 3 a 5 centímetros de mistura, cria-se uma nova zona de colonização. O sistema radicular entende isso como um convite para ocupar o espaço. Por que o rizoma reage assim? Na natureza, folhas mortas e detritos orgânicos cobrem o solo lentamente. A planta evoluiu para explorar esse acúmulo superficial. Ela detecta a camada macia e emite novos brotos exatamente onde o material se assentou. A técnica da amontoa replica esse processo geológico, mas de forma controlada e acelerada. O material importa. Solo argiloso ou denso é ineficiente aqui. Ele forma uma crosta impermeável que bloqueia a expansão. Usa-se uma mistura leve e aerada. Fibra de coco, perlita, casca de pinos fina.
Ao tocar, deve-se sentir a granulação solta. O objetivo é facilitar o crescimento, não selar a planta sob um teto pesado. Se a base atual já for porosa, mantém-se a consistência. O momento da intervenção é crítico. Não se deve cobrir uma planta jovem demais. Aguarda-se a formação de um dossel vigoroso. As folhas precisam captar energia solar suficiente para sustentar a expansão subterrânea. A adição é gradual, uma camada fina, depois uma pausa de algumas semanas. Em modo acelerado, vê-se: os ombros do rizoma rompem a superfície, o cultivador cobre e o ciclo de crescimento se reinicia. Pequenas doses são mais seguras que um despejo maciço de terra. A amontoa atua como um escudo térmico. Tecidos expostos ao sol direto sofrem queimaduras e a pele endurece, perdendo valor comercial. Com a cobertura, o rizoma permanece tenro e protegido. A camada extra também regula a hidrodinâmica do vaso. Ela reduz a evaporação rápida e nivela as oscilações de temperatura na superfície, onde os novos brotos são mais vulneráveis. Além disso, suprime ervas daninhas, que tentam competir por nutrientes na base da coroa. Por fora, apenas um monte de terra úmida, mas por dentro, um ambiente estável onde o rizoma acumula amido sem estresse. Existem protocolos de segurança. O caule verde jamais deve ser soterrado. Isso convida patógenos e podridão no colo da planta. O substrato deve permanecer aerado. Se houver compactação, utiliza-se os dedos para reabrir canais de oxigênio. A rega subsequente serve apenas para assentar as partículas, garantindo contato, não para encharcar o sistema. A física do espaço é implacável. Se o recipiente for estreito, o novo crescimento colidirá com as paredes. É necessário um vaso largo. Espaço e solo aerado incentivam a ramificação, resultando em múltiplos dedos colhíveis em vez de um bloco deformado. A nutrição deve ser moderada. Excesso de nitrogênio gera folhas, não raízes. O foco é o armazenamento de energia. A amontoa serve como ferramenta de finalização. Nos últimos meses, quando o metabolismo da planta desacelera e as folhas amarelam, uma camada final protege os tubérculos inchados até o dia da extração. Ao levantar a planta do solo, a prova biológica aparece. Os segmentos mais grossos, frescos e pesados encontram-se no topo, exatamente na camada de material adicionado recentemente. O hábito gera volume, transforma a folhagem saudável em massa de raiz densa e aromática. A produção é maximizada. O ciclo se encerra.